No final do terceiro século da era cristã, o Império Romano era governado por uma tetrarquia: Diocleciano, Galério, Maximiano e Constâncio Cloro. Os quatro eram considerados imperadores, mas Diocleciano era o maior. Galério, estimulado por sua mãe, uma fanática pagã, incitou o imperador para que se iniciasse uma perseguição contra os cristãos. Diocleciano, instigado por Galério, moveu então uma feroz perseguição contra os cristãos. Foram publicados editos que decretavam que cristãos com cargos públicos deveriam ser caçados. Toda acusação contra os cristãos deveriam ser recebidas. Eles deveriam ser torturados até a morte, caso não sacrificassem em honra do imperador. Suas escrituras deveriam ser confiscadas e queimadas. Suas igrejas deveriam ser destruídas. Seus direitos civis de cristãos deveriam ser negados. Líderes de igrejas deveriam ser presos e levados ao sacrifício para os deuses. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Toda a população do império foi obrigada a oferecer sacrifício aos deuses, incluindo a imagem do próprio imperador, sob pena de morte e trabalhos forçados nas minas quem não o fizesse. A perseguição se fez geral em todas as províncias romanas, mas principalmente no leste. Durou 10 anos e é impossível determinar o número de mártires, nem enumerar as várias formas de torturas e mutilações sofridas por eles. Fogo, chicotes, espadas, adagas, cruzes, veneno e fome se empregaram nos diversos lugares para dar morte aos cristãos. E se esgotou a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não tinham cometido crime algum, senão o de amar ao próximo como Cristo os amou. A perseguição de Diocleciano começou a endurecer-se de modo particular no ano 304, quando muitos cristãos foram torturados de maneira cruel e mortos com as mortes mais penosas e vergonhosas. Muitos cederam, temendo a morte, porém outros se recusaram. Sebastião, oficial da guarda do imperador em Roma, permaneceu um verdadeiro cristão em meio à idolatria, sem deixar-se seduzir pelos esplendores da corte e sem manchar-se pelos maus exemplos. Foi um dos que preferiu a morte por lealdade a Cristo do que adorar os falsos deuses de Roma. Eulália, uma adolescente espanhola, também resistiu com coragem e ousadia, derrubando o altar de incenso dos deuses. Foi depois despida pelos carrascos e torturada até a morte.
Em Tarso, na Cilícia, 3 cristãos piedosos, Táracos, Probos e Andrônicos, foram executados depois de encarcerados e levados perante o tribunal e torturados por sua fé em Cristo. Erasmo, bispo de Formia, na Itália, teve os intestinos arrancados e depois foi esquartejado. Professor Cassiano, torturado e morto pelos próprios alunos na Itália. Julieta, açoitada e depois decapitada. Floriano, jogado em um rio com uma pedra atada ao pescoço. E também Quinta e Justina. Lúcia, Marcelo, Inês, Jorge, Irene, Quirino, Serena, Valentino, Suzana, Vitória, Cipriano, Mauro. Cansado de tudo, pouco antes de morrer, fraco e doente, o próprio Galério, instigado, emitiu o Edito de Tolerância. Os cristãos poderiam existir novamente e poderiam fixar suas casas de reunião, e toda a comunidade poderia sobreviver em qualquer lugar sem prejuízo algum.